Olá, graças a Deus, estamos iniciando mais um Conexão e hoje falando de chamado e propósito. Eu tenho certeza que esse programa vai tocar no coração de vocês que vão assistir esse programa agora com a gente, falando sobre esse assunto tão relevante, tão importante, né? Principalmente para quem faz a obra, para quem um dia já teve algum envolvimento com Deus, algum contato com o Senhor e de repente não sabe qual é o seu propósito na vida, né? Mas Deus ele vai mostrar para você o seu chamado e o seu propósito em nome de Jesus. Bom, para falar sobre chamado e propósito, eu estou aqui com dois amigos. Eu estou com o pastor Igor, o nosso pastor lá de Copacabana, nosso líder regional. Pastor, que prazer tê-lo aqui novamente. Pastor Ednilson, pastor Davi, os amigos de casa. Prazer, alegria minha poder participar desse programa que muito edifica pessoas pelo mundo afora, né? Já tive a oportunidade de estar em 2 ocasiões e agora voltando aqui para falar desse tema abençoador que é chamado e propósito. Obrigado, pastor. Amém, pastor Igor. O pastor Igor Andrade ali em Copacabana fazendo um trabalho muito forte e você depois vai ter o endereço dele para você procurá-lo. Bom, também estou aqui com meu amigo pastor Davi Santos, nosso pastor aqui da Taquara. Pastor, um prazer tê-lo aqui novamente. O prazer é todo nosso, pastor Ednilson. Obrigado pelo convite. E mais uma vez aqui nesse programa, né, que é abençoador, que abre-se a nossa visão, nosso entendimento sobre alguns temas tão relevantes. E mais uma vez estamos aqui. Pastor Igor também. E que benção vai ser o nosso programa aqui. Graças a Deus. Dois homens de Deus que tiveram seus chamados, seus propósitos na vida, que vão explicar para vocês, aqui abrir esse entendimento em nome de Jesus. Agora nós vamos falar sobre a matéria do nosso propósito aqui, chamado e propósito, para que a gente possa depois falar com os entrevistados aqui, pastor Igor, pastor Davi. Vamos lá, vamos à matéria. Segundo uma pesquisa realizada pelo Global Religion 2023, cerca de 89% da população brasileira acredita em Deus. Cerca de 70% dos entrevistados são cristãos. A fé em Deus e a Bíblia são usadas como um guia de ajuda na busca de um propósito com Deus. Um compromisso espiritual que aproxima o Senhor de seus filhos. Em Efésios, capítulo 4, versos 10 e 11, diz que Jesus concedeu aos apóstolos, para os profetas e evangelistas, dons e chamados distintos. Como saber se eu tenho um chamado de Deus? Como saber o meu propósito com o Senhor? E aí, pastores, como saber, então, qual é o meu chamado de Deus? Como saber se temos um propósito, né, diante de Deus? Eu queria até, dentro dessa chamada, eu queria já que vocês me explicassem a diferença, né? Afinal de contas, qual a diferença entre chamado e propósito? Então, pode falar? Pastor Ednilson, eu creio, né? Eu tenho esse entendimento, o propósito é o que Deus nos criou para ser, é a razão de vida. Qual foi o fundamento? Para que Ele me criou? Eu acho que tem muito a ver sobre isso, o que é o propósito. A gente então tem que buscar isso em Deus, né? Para que Ele me criou, né? É como um produto, ele é criado, né? Um fabricante, ele vai criar um produto, ele vai colocar ali as especificações. Esse produto é para isso. O propósito disso aqui vai ser para aquilo. Se você tentar usar de uma outra maneira, vai estragar. Não vai dar certo. E o chamado, acho que é a capacidade que ele vai dando para você exercer assim o propósito. Pastor Igor, e aí? Pastor, eu concordo com o pastor Davi, complemento dizendo que eu entendo que o chamado ele é um meio de você cumprir o propósito, né? Como se fosse ali algo que vai te facilitar, ferramentas que Deus vai te dar, né? Uma chamada que Deus vai te dar junto a uma ferramenta para que você possa cumprir o seu propósito de vida, como disse o pastor Davi, né? Ah, entendi. Então, a gente vai ter que destrinchar isso aí. A gente vai ter que destrinchar durante o programa, porque a gente vê as pessoas... Eu entendo que as pessoas confundem muito, né? Chamado com propósito, o que é propósito, o que é chamado, as pessoas confundem muito. Então, a gente vai ter que destrinchar um pouco isso e esse programa, eu creio que vai te enriquecer bastante. E eu já vou para a segunda pergunta, né? O propósito é pré-determinado ou é construído? E aí, pastores? Eu creio que é pré-determinado.
Ah, é? Eu creio nisso. O senhor crê nisso? Eu creio. O senhor crê, então, que o senhor nasceu com um propósito e isso não pode ser mudado? O chamado, a capacidade que Deus vai dando, eu creio que pode ser mudado ao longo do caminho. Porém, o propósito, eu acho que não. O propósito é algo fixo, que Deus cria, assim, uma pessoa especificamente para aquilo. Sério? Eu creio. E aí, pastor Igor? E aí? E aí? E agora? Então, essa palavra construído eu não creio, eu creio no descoberto, né? Mas eu também concordo que é algo pré-determinado. Por exemplo, a própria vinda do Senhor Jesus Cristo à Terra, né? Ele já veio com um propósito, né? Ele já veio com um propósito e isso estava muito claro. Eu acredito que todas as pessoas, elas também têm um propósito, mas às vezes não têm a clareza. Tá, digamos então, deixa eu só apimentar a coisa aí. Digamos então que eu nasci e não nasci em berço evangélico, né? Eu tive uma vida, a minha juventude toda foi fora do evangelho, eu fiquei muito tempo fora do evangelho, né? Até mais tempo do que eu gostaria. Se eu pudesse me converter com 6 anos igual missionário, teria feito isso. Então Deus teria predeterminado um propósito para que eu me convertesse já perto dos 30 anos e passasse por tudo aquilo? Na Como verdade, é isso? Me explica isso. Eu estou tentando, assim, entender. Porque eu tenho chamado. Eu entendi assim que eu me converti. Assim que eu me converti, eu ainda não sabia como era aquilo, mas com pouco tempo de convertido, Deus falou, não quero você aqui, eu quero você no altar pregando. E eu entendi meu chamado, vou ser pregador do evangelho. Mas o meu propósito, quer dizer, eu fiquei um bom tempo, né, como eu falei, no mundo e fiz muita besteira. Fiz muita besteira porque jovem, né? Sem Jesus Cristo, já viu, né? Mas aí eu me converto. Deus, então, já estava pré-determinado tudo isso na minha vida, esse propósito para que eu me convertesse, me tivesse um chamado de pregador, esse propósito para mim já estava pré-determinado? Eu acredito que sim, pastor, que existe esse propósito de Deus. Até porque essa palavra aqui, ela mexeu um pouquinho comigo, né? Da parte do construído. Mas construído por quem? Por mim? Eu não me vejo capaz de construir o meu propósito, né? Isso eu entendo. Então, assim, eu creio que é algo pré-determinado mesmo por Deus, o propósito, e que dentro dos anos, para uns mais, né, de uma forma mais curta, para outros de uma forma mais demorada, as pessoas elas vão se enxergando e achando, né, e chegando ao entendimento do que é o seu propósito de vida. Rapaz, isso é muito forte, vou pegar esse gancho, mas é complicado. Vou pegar esse gancho que é complicado? Fala. Esse gancho que o pastor Igor falou, que as pessoas vão encontrando, vão achando. O senhor citou o exemplo, né, do senhor. O propósito que Deus nos criou, a cada pessoa, o propósito foi para viver para Ele. Sim. Para a glória dele. Esse é um propósito. Um dos propósitos aí que Deus no nos geral, criou. Aí que está a minha... Talvez um geral, né? Um propósito geral para todos, né? Todos. Isso eu concordo. Deus nos criou... Isso eu concordo plenamente. Deus tem um propósito para o ser humano de que todos sejam salvos. Exato. E nos criou para servir a Ele. Isso aí é um propósito para todos. Salvação, para servi-lo e tudo mais. Porém, algumas pessoas, elas estão fora desse propósito. Sim. Deus não predestinou aquela pessoa para o inferno, para viver fora do propósito, mas alguns ainda assim estão fora. Eu acho que a gente pode pegar um pouco das duas partes. A pessoa ela vai construindo ao longo da vida. Na direção de Deus. Na direção certa, mas ela já é predestinada não a sofrer. O propósito dela não é sofrer, não é ir para o inferno. Eu acho que tem muito dos dois lados. Porque quando você fala de pré-determinado, é aí que está pegando para mim. É aí que está pegando para mim. Porque quando você fala de pré-determinado, se Deus pré-determinou, então eu não tem jeito. Eu seria pregador do Evangelho e, por mais que eu fizesse todas as loucuras do mundo, um dia eu seria pregador do Evangelho. Mas se eu for pensar desse jeito, eu vou abrir uma brecha, então, para entender que se eu estou salvo, então, para sempre. Como a gente sabe que não funciona assim. A gente não crê desse jeito, né? Sabemos que tem uma linha do cristianismo que crê nisso. Se você é salvo para sempre. Então, você pode fazer tudo, mas você está pré-determinado a ser salvo. Então, isso me pega. Isso me pega um pouco. Porque, assim, propósito. Então, Deus me propôs isso.
Mas a minha vida foi construída em cima de pecado, em cima de vício, em cima de coisa errada, em cima de tudo. E aí Deus me propôs isso, e eu aceitei, eu que aceitei, né? A gente tem a nossa escolha, né? A Bíblia é muito clara quanto à nossa escolha. Então eu aceitei. Quando eu aceitei, ele me propôs outra coisa. Qual foi a proposta dele? Eu quero o propósito dele agora. Eu quero você pregando. Mas eu poderia dizer sim ou não. Mas eu simplesmente me lancei, né? Quantas pessoas podem ter um chamado? E aí a gente pode pensar no chamado aqui. Mas abandonaram o seu chamado. A gente pode dizer, não tinha chamado, por isso que não deu certo. Mas eu acho que tinha gente que a gente vê claramente que tinha chamado, recebeu, foi proposto a eles isso, mas eles simplesmente voltaram atrás, né? E abandonaram o chamado. E a gente vê isso. É como uma vez me falaram sobre o Judas, né? O traidor. Não estava determinado que o Judas ia trair Jesus. Eu falei, não está determinado. Está determinado que alguém que sentava na mesa com ele iria trair. Mas, infelizmente, foi o Judas. Podia ser qualquer outro. Então, assim, eu fiquei... vocês agora me deixaram na saia justa, porque, assim, propósito é Deus propondo para a gente alguma coisa. E eu entendo que ele propôs para mim, primeiro, salvação. Aí sim. Eu concordo com o senhor, com os senhores. Todo ser humano feito à imagem e semelhança de Deus, com o propósito de ser salvo, de servir a Deus e ter vida eterna. Todos. Não é salvo quem não quer, quem realmente escolheu ou optou por outro lado. Porque todos foram criados para isso. Aí é um propósito comum para todo mundo. Mas quando você é salvo, quando você aceita Jesus, aí ele vai propor. Ele vai propor seu chamado, ele vai trazer propósitos para você. E, né, vai diferenciar os chamados. Por exemplo, o Davi já esteve na África, né? Novo ainda, garoto ainda, o pai pastor. Aonde vocês imaginavam, né? Na época que o seu pai estudou comigo a teologia lá em Niterói, aonde que ele, o pastor Rodrigo, imaginaria que um dia ele seria pastor na África? Naquela época não, mas Deus propôs isso. Deus deu um propósito para ele ganhar aquele continente lá. Você Exato. foi, pegou a experiência, agora está aqui. Entendeu? Entender que isso está tudo pré-determinado, para mim, eu tenho uma dificuldade. Eu tenho, não estou dizendo que vocês estão errados, mas eu tenho uma dificuldade. Porque se ele pré-determinou, então tá bom, tá pré-determinado. Eu não sei se pelo fator de ter, por exemplo, falar aqui, né, do senhor mesmo, de ter conhecido o senhor já cumprindo o propósito, mas eu não sei se eu tenho essa sensação olhando para algumas pessoas. Eu não entendo, quando eu olho, por exemplo, para pessoas, missionário, para o pastor Michael, o pastor Jaime, o senhor, outros pastores, né, até que são referência para nós mais jovens, eu não enxergo aquela pessoa, acho que ela nasceu para aquilo. Eu tenho essa sensação. Não sei se o senhor também sente isso. Eu tenho essa sensação. Ela nasceu para aquilo. Aquele camarada ali não poderia fazer outra coisa. Exato. Se ele fizesse outra coisa, ele... Mas é por isso que a Bíblia fala que a gente nasceu de novo, né? Exato. Aí que tá. Você nasceu de novo e aí Deus vai propor para você agora algo que ele não podia propor, né? Agora, se isso está pré-determinado, para mim, a minha complicação, o complicador disso aí, né, é que se está pré-determinado para que eu seja um pregador do Evangelho e uma pessoa referência, né, então eu vou ter que aceitar a doutrina de que está pré-determinado também para ser salvo. Aí eu acho que entra aquela questão esse é um complicador, entendeu? Da vontade e permissão, né? De repente, mas aí aquela questão da também... vontade de Deus de que aquela pessoa se entregasse ao propósito, né? Sim, ele deu então... uma pré-determinação e existe uma vontade de Deus. Agora, existe também, né, a questão de que Deus, ele é soberano, isso aí sem dúvida, né? Mas existe as decisões das pessoas, né? Então, por isso mesmo que eu tenho um pé atrás com essa... Mas essa decisão da pessoa eu não... pré-determinada para a pessoa ser... Falando sobre isso, pastor, eu creio que um propósito para cada pessoa já foi bem definido. Tanto é que Deus coloca dons, ele chama, ele dá a capacidade para ela exercer aquele chamado, propósito, chamado na vida dela. Eu me lembrava, pensando sobre essas perguntas, eu sempre dou esse exemplo para as pessoas de um microfone. O microfone, ele foi criado, ele foi projetado para projetar a voz de uma pessoa na caixa de som. Sim. Se você quiser usar aquele microfone para... projetar uma imagem, por exemplo, não consegue. Você vai... Tem ali usar como um martelo, né?
Você vai pregar ali, você até consegue, mas você vai danificar o microfone. Sim, não foi feito para aquilo. Não foi feito para aquilo. Você até pode, mas vai ser dolorido, vai ser ruim. Sim. Você vai estragar aquilo. Sim, sim. Então eu vejo um pouco dessa forma. Então, aí você, nesse exemplo que você deu, né, você vê claramente o chamado e o propósito. Porque, por exemplo, se você tem algo importante para fazer com o microfone, mesmo danificando o microfone, mas o que você vai fazer é mais importante do que o valor do microfone, você vai usar aquilo. Quantas vezes a gente adaptou uma coisa, né? Quantas vezes você adaptou alguma coisa? Eu já preguei muitos pregos sem martelo, sem ser com martelo, porque não tinha um martelo, né? Então, a gente adapta, vai adaptar. Aí você vai medir na hora. Bom, então ele vai servir esse propósito naquele momento. Eu vou estragar, mas ele vai servir aquele propósito. Não é um chamado, então, é um propósito. Eu penso o seguinte, a pergunta é predeterminado ou construído? Jesus colocou diante da gente a bênção e a maldição. E ele mandou eu escolher. Ele falou que eu que escolho. Foi ele que falou. Falou, você escolhe a benção. Ele dá a direção do que eu tenho que escolher, mas ele fala claramente, é você que escolhe. Se você quiser escolher a maldição, paciência. O que eu vou fazer? Posso fazer nada. Eu não vou me meter nisso. É você que determina isso. Então, ele me deu um propósito, tá? Eu tenho um propósito. Eu vou assumir esse propósito. O exemplo que o senhor deu. Bom, eu tenho que pregar isso aqui é muito urgente, é emergencial, é necessário. Eu só tenho um microfone. Pô, o microfone não é para isso, mas ele pode servir para esse propósito aqui. Eu vou perder meu microfone, mas eu vou bater nisso aqui, porque isso aqui é muito importante. Então, o microfone serviu como martelo num propósito, mas o chamado dele não era bater o martelo, o prego. O chamado dele é para falar. Isso. Entendeu? Então, por isso que eu prefiro achar que você constrói. Prefiro achar que você constrói, porque se você dizer não... Imagina, você tem um propósito, agora Deus te deu um propósito de vida, você aceitou Jesus. Vocês nasceram em berço evangélico? Você nasceu, né? Nasceu, seu pai já era convertido, mas o Igor eu não sei. Não, senhor, na verdade, quando eu era muito criança, que minha mãe teve um encontro com Jesus, né? Na verdade, eu tinha 2 para 3 anos, eu não me recordo, mas é o que me contam, né? Que uma vizinha chamou a gente para ir na igreja, num trabalho infantil, e eu e minha irmã fomos. Quando voltamos com o trabalhinho, minha mãe ficou olhando aquilo ali, e ali ela decidiu ir para Jesus. Hein? E aí ela foi para Jesus, começou a lutar. E foi todo mundo. Meu pai ainda não era, e passou um tempo, meu pai também se converteu. Legal. Depois meu irmão já nasceu num berço, né? O seu irmão já foi no Sim, senhor. No berço evangélico, já nasceu no evangelho. Já nasceu, já. Lá em casa, começou com a minha irmã mais velha, depois foi o mais novo. A outra abaixo dela, depois foi o mais novo, aí depois veio eu. E eu terminei me tornando pregador primeiro que os outros. Primeiro até que todos eles. Eu fui o primeiro pregador, na verdade, dos irmãos, né? Hoje o mais novo é pregador, o mais velho é pregador também, uma irmã abaixo dela também prega o evangelho. Mas assim, você vê que são propósitos mesmo que Deus tem na nossa vida. Mas, no final das contas, a gente vai escolher sim ou não, né? Sim. Né? Escolhemos. Sim, assim. Foi assim, pode até estar determinado, tá? Eu vou aceitar isso. Eu vou aceitar, pode até estar determinado, mas se eu não construir isso, quantas pessoas a gente viu que tinham um propósito, né? Que levava jeito, como vocês falaram. Hoje vocês me conhecem, vocês não me conheceram antes. Sim, sim. Tem até um testemunho pequeno de um homem que trabalhou comigo e com meu irmão no mesmo banco que a gente trabalhou. Eu e meu irmão trabalhávamos no mesmo banco. E depois de muito tempo, eu já estava pregando o evangelho, aparecendo na televisão, e ele estava na casa da sogra dele, e ele ia mudar o canal, e ele falou assim, não, o pastor vai pregar. Eu quero ouvir, o meu pastor vai pregar. Aí ele ficou lá para ver que pastor era esse, que ele ficou encucado com a sogra dele, falando desse jeito, né? Com carinho, né? E quando ele olhou, deu de cara comigo. Aí ele ligou pro meu irmão. Falei, vem cá, hoje o Nilson se converteu, ele é pastor, porque eu tô vendo um homem aqui, acho que é ele. Aí ele falou, é ele mesmo. Falei, não é possível, porque ele me conhecia, né? Ele sabia a peça rara que eu era. E eu acho que é por isso que a Bíblia fala que a gente nasce de novo, a gente realmente se torna outro. Aí quando vocês olham, falam assim, pô, o pastor Jesus nasceu para isso. Claro, eu nasci de novo para isso. Mas quando eu nasci lá, eu tenho dificuldade de acreditar que quando eu nasci, já estava pré-determinado que eu ia sofrer por quase 30 anos para depois ser pregador.
Essa parte do sofrimento eu também não concordo. Entendeu? Eu acredito que é mais as nossas escolhas. Mas se predeterminado, está predeterminado. Então, mas aí a minha vertente, o que eu acredito? Eu acredito que as minhas escolhas, elas não anulam o que Deus predeterminou. Então, você constrói ou não constrói desse jeito? Na verdade, você acha. É o que você encontra. É o que eu havia falado, pastor. Eu creio um pouco nos dois. Tem um pouco dos dois. Um pouco dos dois. Deus já... então tá. Deus já predeterminou. Não, já melhorou. Não, mas é o que eu havia falado. Deus já predeterminou e você pode escolher viver aquele propósito de Deus ou não. Exato. O Senhor escolheu. É isso que eu penso. O Senhor escolheu viver o propósito de Deus. Teve um determinado momento da vida do Senhor que o Senhor... Opa, então, esse aqui é o meu propósito. Estava determinado... Mas não a parte do eu acho que o determinado é te deixar sem escolhas, né? Mas o pré-determinado é um projeto de Deus, que aí a gente vai falar sim ou não. E tem um momento que o senhor falou sim, um momento que eu falei sim, o pastor Davi falou sim. Estamos debaixo do propósito hoje. Tá bom. Vamos ficar desse jeito então. Agora eu entendi. Vamos lá. Versículo a gente tem que destrinchar, o pessoal tem que entender, né? Amém. Vamos lá. Bom, nós vamos a um intervalo rapidinho. Você viu que vai render muito isso aqui, né? Vai render muito isso aqui. Chamado e propósito é o tema de hoje no Conexão. Nós vamos a intervalo rapidinho e voltamos já no nome do Senhor. Voltamos com Conexão, hoje falando de chamado e propósito. Eu estou aqui com o pastor Igor Andrade, o nosso líder regional ali em Copacabana, e também com o pastor Davi Santos, o nosso amigo pastor Davi Santos, que é o nosso pastor aqui na Taquara, Merck, e falando sobre chamado e propósito. Pastores, uma pergunta que a gente deixou para trás, eu não quero deixar nada para trás, esse tema está muito forte. O chamado pode mudar ao longo da vida, pastores? Eu creio que sim, pastor. Sim. Sim. Eu me lembrei, para sustentar essa pergunta, eu me lembrei de Davi. Depende ali das circunstâncias, das situações. O Davi, uma época da vida dele, ele foi chamado para ser pastor. Depois Deus chamou ele para ser músico ali no palácio. Depois escudeiro, general, e foi mudando. Mas ele sempre estava no chamado, na caminhada dele. Então, ao rumo ao propósito. Que era, o propósito é dominar, né? Sim. Nosso propósito é dominar, é governar. Sim. Então, na verdade, o chamado maior dele era ser rei. Então, ele até chegar lá, eu vejo assim. Deus foi propondo ele vários chamados, então, e ele foi alterando o chamado dele até completar o chamado, até ter um chamado de rei. Eu creio que Seria isso? Sim. Então, propósito e chamado, andando junto, né? Porque no final das contas vão andar junto, propósito e chamado. Vão andar juntos. Eu concordo com o pastor Davi, e eu vejo que até a questão do chamado, talvez tenha algo que Deus tenha para mim, mas ainda me falta maturidade, que eu preciso nesse chamado, daquele momento, amadurecer para eu poder cumprir uma outra parte do chamado, digamos assim. Entendi. Então vamos lá. Eu falei que ia ser rápido, né? Essa pergunta. Mas deixa eu falar. Não seria um chamado e Deus vai propondo momentos dentro do mesmo chamado? Por exemplo, o Davi tinha um chamado para reinar, né? O seu pastor, ele estava sendo preparado como pastor de ovelhas para depois pastorear Israel, digamos assim, como rei, né? Não seria então o mesmo chamado desde a juventude dele lá, pastoreando, o mesmo chamado, e ele foi propondo a ele, nas fases da vida dele, foi dando propósito para ele chegar e alcançar a maturidade, como o pastor Igor falou do chamado? Não seria mais ou menos assim? Não poderia ser isso? Porque chamado eu acho assim muito forte, sabe? Eu acho que se Deus, lá atrás, quando eu ainda não entendia direito de nada e Deus me deu um chamado, eu sabia, mas foi na hora, eu sabia na hora que Deus queria que eu fosse pregador do Evangelho. E aí foi passando, fui passando por todas aquelas fases, né? Obreiro, evangelista, evangelismo, líder de evangelismo, líder de obreiro. Fui passando por todas aquelas fases até começar a pastorear realmente uma igreja. Mas o chamado era o mesmo. Eu acho que ele foi me dando propósitos dentro do meu chamado, propósitos até que eu pudesse assumir o chamado que ele tem. E eu ainda acho que tem mais coisa, né? Porque Ele me deu uma palavra do chamado, né? Essa palavra de Isaías 60, 22. Ainda tem mais coisa para vir aí e aí eu concordo com o pastor Igor. Deus está me amadurecendo para eu alcançar.
Aí vai caber a mim aceitar ou não. Não seria mais ou menos isso ou não? Aí vem aquela questão da construção, né? Vai construindo. Então, pré-determinado, mas também construído. E achado. Eu não sei o pastor Davi. É porque eu entendi o contrário, né? Eu entendi que, por exemplo, eu entendo que existe o propósito maior e a chamada para te levar ao propósito, né? Pelo que o senhor falou, de repente, acho que o senhor entenda o contrário, né? Sim. A chamada maior e porque, Deus vai propondo a Bíblia algo. fala assim, a Bíblia fala, uns foram chamados para isso, uns foram chamados para aquilo, uns foram chamados para aquilo Efésios outro. 4:11, Uns foram chamados para... Né? Mas todos Qual o para propósito? A cumprirem edificação um da igreja. propósito maior. Cumprir um propósito maior. Todos eles para cumprir. E a gente tem... Mas uns foram chamados para isso, outros foram chamados para aquilo. Mas o propósito vai te levar a amadurecer e exercer esse chamado. O nosso líder, o pastor Michael, ele hoje é líder do estado do Rio de Janeiro, certo? Eu também sou pregador, vocês também são, como ele é. Eu também sou pastor, vocês também são, como ele é. Mas ele tem um propósito maior que Deus deu a ele do que a nós. Ele cuida de um estado. E de um estado, diga-se de passagem, é um estadão, né? É o Rio de Janeiro. Então, o propósito que Deus tem na vida dele, teve na vida dele, por enquanto, é maior do que o nosso. Mas o chamado é o mesmo. Eu fui chamado para pregar como ele, eu ganho almas como ele. Eu cuido de almas como ele cuida, certo? Nós temos o mesmo chamado, só que um propósito dele é diferente. A gente está falando não seria isso ou a gente está falando... A gente está falando a mesma coisa com as palavras diferentes. É o que eu entendi. Eu tenho a mesma linhagem de pensamento o que o pastor Igor falou. Eu vejo assim, todos temos o mesmo propósito. Exato. O propósito é o reino de Deus, é a salvação, é o Ganhar evangelho. almas, né? O chamado que é diferente. Eu vejo assim. Tá. Por exemplo, o próprio pastor Michael fala, né, ele comenta nos bastidores com a gente, ele hoje está como pastor no estado do Rio de Janeiro. Sim. Mas ele crê que o chamado dele é evangelista. Ou ele é chamado para evangelizar. É bem nítido isso aí. É Então, bem nítido que ele tem esse chamado, né? aí. É bem nítido esse chamado no pastor Michael, né? O próprio missionário, o missionário ele tem esse chamado evangelístico. Tanto é que ele não para de fazer isso, para lá, para cá, evangelizar. Não Mas consegue todos, né? Mas todos para a edificação da igreja. Todos com o mesmo propósito, eu vejo assim. Eu também enxergo dessa forma. Tá, então, vamos lá. Só para fechar. Eu tenho que jogar isso para o pessoal poder entender em casa. Então, vamos lá. Então, o chamado, ele pode mudar. Sim. Ele pode mudar. Você acha que sim, pastor. Hoje fui chamado para pastor, mas amanhã eu posso ter o chamado para evangelista, como no caso do pastor. Então, o pastor, quando ele começou lá atrás, ele não tinha o chamado de evangelista. O chamado dele foi alterando, foi mudando conforme ele foi andando e os propósitos foram chegando. E ele tinha um propósito, mas o chamado é que foi mudando, não os propósitos. Eu creio assim que vocês estão que é entendendo? chamada. O próprio Kenneth Hagin, ele fala sobre isso, né? Do início da caminhada dele, de como ele se portava. Ele tem até um livro que ele fala, né? Eu não sei como que eles me deixavam pregar daquela maneira, né? E aí ele fala de uma experiência que ele teve com Deus e ali uma chave virou para a chamada dele para evangelista, né? Enfim, para ele exercer agora uma chamada diferente. Então eu penso assim, que o propósito ele não pode perder o propósito, mas tem que ficar ligado que o chamado pode alterar, então. Pode alterar. Eu vejo assim, pastor, trazendo para mim, né? Muitos anos da minha vida, Deus me chamou para... Eu era ali era um tecladista, um músico da igreja. Eu fui chamado para aquilo ali, naquele momento. Você entendia que o seu chamado era para ser músico? Eu entendia que era música, era louvor só. Depois Deus me chamou para algo diferente. Hoje eu sou pregador. Nunca que me passou pela cabeça que eu iria cuidar de uma igreja, que eu ia ser um pastor de uma igreja, assim, cuidar de almas. Então, hoje Deus me chamou para isso, especificamente. Amanhã, o que Ele chamar para ser, eu vou continuar no pastorado, vou continuar cuidando de almas, de pessoas. O propósito vai continuar sendo O propósito é cumprido. igual. O chamado, pode ser que amanhã Ele me chame para ser um missionário, novamente, em um outro país, em um outro lugar. Eu entendo dessa forma. Eu entendo o inverso, né? Eu acho que o chamado é o chamado e o propósito vai mudando dentro do chamado. Eu acho isso. Sério, eu acho isso. Porque assim, se eu fui chamado para pregar o evangelho, não importa como eu vou pregar. Aí os propósitos vão me mostrar como que eu vou pregar. Você não se vê de outro jeito, vê? Você não se vê assim, vocês, os dois. Vocês não se veem fazendo outra coisa. Você foi músico,
Mas você não se vê voltando a ser músico e parando de pregar, você vê? Bem difícil. Porque o seu chamado era de pregador, sempre foi. Mas o propósito no início foi de louvor. E agora Deus mostrou qual é o propósito real, que é o seu chamado verdadeiro. Sim. Esse chamado não vai mudar. Não vai mudar mais. Ele pode te dar um propósito para evangelista de novo, um propósito para ir lá para fora novamente, mas o seu chamado vai ser aquele, fechado ali, ó, ganhar almas. Eu entendo assim, entendeu? Eu já entendo o inverso, foi o que o Hugo falou, né? Eu entendo o inverso. Sim, vocês estão entendendo que o propósito é o mesmo, o chamado é que muda. Eu já entendo que o chamado é o mesmo, o propósito que muda dentro do chamado. Entendeu? Você tinha chamado para pregar. Você era músico. Seu propósito estava ali. Mas quando você descobriu o seu chamado de pregador, filho, eu tenho certeza... É mais forte. Né? Não é mais forte? É mais forte, poxa. É mais forte. Eu tenho certeza que você até se vê cantando, se o missionário te chamar para gravar um CD, você até se vê. Mas você não se vê deixando a igreja. Me perguntaram uma vez, o senhor quer... o senhor vai ser pastor para trabalhar com os políticos, né? E eu falei, mas eu vou ter que sair da minha igreja? Sim, eu falei, não quero não. Não quero não. Não, pastor, mas o senhor vai também pregar, só que o senhor vai andar com os políticos. Não quero não. Eu não vou largar minha igreja num domingo, por exemplo, para ir sair para o mundo afora pregando para político, não. Eu sou pastor. Eu não consigo me ver fora disso, entendeu? Então, o chamado é mais forte. Aí você tem um chamado e os propósitos é que vão variar o seu chamado, vão botar você como líder do Estado, líder regional, como pastor de uma comunidade, ou como um evangelista fora do país, né? Aí eu penso desse jeito, eu vejo assim, entendeu? Um pouquinho diferente, pouca coisa, mas é bom a gente discutir esse assunto, né? Como é que é bom a gente discutir esse assunto? Vamos lá, solta aí o abre aspas. Abre aspas de hoje. Yudi fala sobre o chamado de evangelismo no Japão. Seu testemunho de como foi resgatado por Deus de uma vida de pecado, transformando-o em uma nova pessoa, ele descreve um momento de profunda perda, no qual encontrou paz e direção através da fé. Yudi também menciona que, apesar de suas falhas iniciais na jornada cristã, sempre experimentou a misericórdia divina. Yudi Tamashiro, que já realizou missões no Japão, país de sua descendência, sente um chamado para pregar tanto no Brasil quanto na nação japonesa. Ele reconhece a dificuldade de compartilhar o evangelho no Japão, um país com cultura fechada e pouca familiaridade com o cristianismo. O cantor destaca a necessidade de adaptar a pregação à cultura japonesa, que valoriza atitudes e possui tradições milenares. Ele aponta o alto índice de suicídio no país, atribuído à falta de expressão de afeto, e vê em Jesus a solução para essa carência de amor. A fonte é o www.guiame.com.br. O Yudi, aquele jovem famoso, né? Que até apareceu na SBT quando era criança ainda, né? Depois fez fama com suas músicas e tudo mais. Aí se converte. Ele mesmo aponta, né, os seus erros no início, e quem não cometeu erro, né? E até hoje não comete, que joga a primeira pedra, né? É muito normal isso aí. Mas você vê que ele ainda, o chamado dele é para pregar com a música. A música é a entrada dele nos lugares para pregar. Ele não é um pastor de ovelhas como a gente, né? Ele é músico mesmo e continua usando essa ferramenta, mas agora para levar o evangelho e aproveitar e pregar, porque é um dos chamados que todo mundo tem, né? Pregar a palavra, né? Falar de Deus, né? E o que vocês têm para dizer sobre isso aí? É interessante, né? Como é que Deus muda a vida da pessoa. Exato. E essa questão da vida dele, eu lembro do que o pastor Davi falou lá no início, né? Que quando a pessoa ela tem um propósito, Deus ele dá os dons. E por um período ele usou o dom de uma forma, né, negativa, talvez, né, lá no secular, no mundo, enfim. Mas, glória a Deus que os olhos dele se abriram, né? E ele decidiu, então... Usar o mesmo dom, usar o mesmo dom dentro daquela chamada. E agora está, né? As nações aí, né? No meio artístico, né? Ele tem esse dom, essa capacidade, e ele agora fala de Jesus. Isso é muito bonito. E o Japão precisa, né?
precisa, esse povo é muito inteligente, é inteligente demais para dizer não para Jesus, não é possível, né? Você vê que o índice ele fala no índice de suicídio muito grande, né? Por falta de afeto, né? A pessoa está tão fria, com tanta tecnologia, com tanto conhecimento, com tanta pessoa esfriando, né? E falta de afeto e leva a pessoa até a suicídio. A gente tem visto isso, inclusive, no nosso país agora, né? Esse negócio de influência, a pessoa cada vez mais isolada, só falando por internet, não tendo essa comunhão que a gente tem dentro da igreja, esse afeto todo. A gente vê que aqui no país também a gente tem visto alguns casos assim, até de influência se suicidando mesmo, né? É um caso muito sério, né? Tem aumentado a tecnologia que serve, não mudando de assunto nada, mas a tecnologia que tanto serve para cumprir o chamado. Também, né, para nos aproximar uns dos outros, para pregar o evangelho, as pessoas têm usado para outras coisas e têm se distanciado. Cada vez mais. Bom, eu quero ouvir de vocês sobre Mateus 22:14. Diz assim, Mateus 22:14, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu não sei o que vocês entendem desses chamados nesse contexto, tá? Mas aqui está dizendo, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O que vocês teriam para dizer acerca desse texto? Pastor, o contexto aqui agora eu não me recordo, né? O contexto de tudo do que Jesus está falando, mas parece que é uma festa de casamento, né? Um banquete. Então... Ele está fazendo uma analogia, né? Em relação à festa, em relação ao reino de Deus, salvação, está falando, é um chamado para se aproximar dele, né? Não é que você se aproximou dele e recebeu um chamado para fazer o que ele quer que você faça. Eu entendo isso. Assim, dentro desse contexto, muitos são chamados para festa, para salvação, para serem usados por Deus, mas nem todos vão permanecer até o fim. Então, até o fim, poucos vão ser os escolhidos. Os salvos. Os salvos. Então, escolhidos seriam salvos. Eu vejo o convite, essa chamada, esse convite, né, de fato a salvação, né, é um convite aberto, mas ainda existem os crivos de Deus, né? A graça, digamos assim, o convite é a graça, né? Jesus já fez o que ele tinha que fazer. Sim. Mas existe ainda esse crivo de Deus. Aí, quando a pessoa aceita o convite, aí ela vai ver, olha, mas tem que... a vida, ela é assim, né? Viver Cristo é isso aqui. E aí entra nessa questão, quantos estão dispostos, né, a aceitar o convite da graça e a viver dentro daquilo que é, de fato, o crivo de Deus, né? Eu lembro do Nicodemos, né? Quando ele vai falar com Jesus Cristo, né? E vai pedir a ele o que ele precisa para ser salvo, essas coisas todas assim, e Jesus fala, tem que nascer de novo. Ele chama ele de mestre, né? E ele fala assim, tem que nascer de novo, da água e do Espírito. Se não nascer de novo, não entra no céu. Então, assim... esse chamado aqui não é que você aceitou Jesus e agora foi chamado para pastor, chamado para apóstolo, chamado para liderar um ministério, para ter um ministério como missionário, né? O missionário tem chamado, ele tem um ministério, a gente não tem, a gente é chamado para pregar nesse ministério, mas ele sim, ele tem um ministério, foi chamado para isso. Não é isso, né? Aqui é chamado no sentido mesmo geral de salvação. Salvação. Porque está falando de uma festa todos são chamados para bodas, para se alegrar com Jesus Cristo e ter a vida eterna com Jesus. Muitos estão negando isso. Exato. Muitos, inclusive, que... outro dia até eu falava com o pessoal aqui dos nossos câmeras, falando com eles. Eu falei, caramba, as pessoas veem vários milagres com missionário, né? Viajam, e alguns deles se converteram assim, né? Alguns dos câmeras se converteram desse jeito, vendo que é verdade, que é real, não é conversa fiada, a coisa é verdadeira. E alguns se renderam e se converteram, mas alguns não aceitaram. Quem tem culpa nisso? A própria pessoa, porque Deus não é e nem quem faz a obra. E assim, eu acho que esse chamado é isso, né? Exato. Você está sendo chamado para uma grande festa, para ficar eternidade diante do seu Criador, mas você simplesmente diz, não quero essa festa porque eu tenho uma outra para ir. Eu me lembrei também, pastor, do que Jesus disse, né? Que naquele dia da salvação, muitos vão dizer assim, mas eu preguei, eu profetizei, eu evangelizei, expulsei demônio. Ela foi chamada por Deus, exerceu o ministério. Chegou até a exercer, como pastor, né? até como, né, na igreja,
ou no meio artístico, mas Jesus vai dizer para ela, né? Não vos conheço. Caramba. Pô, ela não vai ser escolhida porque em algum momento do chamado dela ali, ela perdeu alguma coisa. Ela vai abrir mão. Exatamente. Do mais importante, que é o chamado. Essa parte do convite da festa, pastor, e também, né, da questão da escolha, eu lembro de João 3,16, né? Porque Deus, a parte dele, ó, amou o mundo. Não há ele não foi seletivo. Sim. Amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Aí vamos pro funil agora? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, entre o convite e a festa, existe o crer, né? É necessário a pessoa se apegar a isso. Tem que estar disposto a passar pelo fundo de uma agulha, né? É verdade. Porque o caminho é estreito, a Bíblia fala, né? É o da salvação, é o estreito. Ninguém quer um caminho estreito. Ninguém quer. Quando a mula estreitou o Balaão, o caminho do Balaão, que a perna dele ralou no muro, ela estreitou o caminho do Balaão. O que o Balaão fez? Espancou a mula dele. Ficou bravo. Estreitou o caminho, né? Você não pode isso, não pode isso, não faz isso, não faz isso, não faz... Ah, não, eu não quero isso não, eu quero para mim isso não. Eu quero continuar na minha... Aí estreitou. E estreita mesmo. O caminho é estreito. Jesus foi muito claro, o caminho é estreito, salvação é estreito. O largo é da perdição. Você quer pro largo, tudo bem, a escolha é sua. Jesus não vai se meter nisso, né? Caramba. Vamos atender o chamado, né? Forte. Vamos lá. Como diferenciar um chamado genuíno de um desejo pessoal ou ambição? E aí, pastores? Eu até comentei um negocinho com vocês aqui, de uma pessoa que falou comigo, né? Mas vamos lá. Como que dá para diferenciar um chamado genuíno de um desejo pessoal ou uma ambição? Aquela questão que o senhor comentou e aí, pastor, será que eu tenho? Né, aquela questão da dúvida, né? Sim. Então, assim, eu acho que certeza existe, mas já tiveram coisas no decorrer do ministério que, assim, não partiu um desejo de mim, na verdade, contando um pouquinho da minha caminhada ministerial, eu cheguei a negar para 3 pastores. Né? 3 pastores me chamaram, olha, irmão, eu vejo e tudo mais. Não, pastor, ainda não, sou muito novo e tal, ainda estou fazendo isso, fazendo aquilo. E aí chegou o momento que o próprio Deus me apertou e eu cheguei para falar para o 4º pastor. Aí, né, a nossa igreja tem troca de pastores. Aí né? Você que foi até o pastor. Eu fui ao pastor e falei, olha, pastor, eu sei que eu tenho, né, uma chamada de Deus e tudo mais, mas eu neguei já para... Não, irmão, tá certo, vai fazer sim. Então, Deus já tinha confirmado no coração dele, né? Então, ali eu entrei, comecei a fazer parte até do grupo de louvor, né? E mais um exemplo, eu nunca desejei, nunca foi no meu coração, um desejo assim, né? Antes de eu passar por onde eu passei a questão de liderança jovem. Mas depois que Deus me colocou ali, eu entendi o propósito, eu entendi o porquê, né? E aí sim se tornou para mim algo até, né? Que de fato eu fazia com um desejo pessoal ali, né? Mas não confundir as coisas. Antes eu não entendi, Deus, mas eu queria pregar e tudo mais, mas por que eu tenho que passar por isso? Depois eu entendi, né? Até assim, para a glória de Deus, enquanto eu estive liderando jovens, Deus pôde me usar para poder orientar outros jovens que hoje são pastores também no ministério, né? Então, aí parece que de um outro ângulo faz sentido. Mas, de fato, acredito que... No final sempre vai fazer sentido. Faz sentido. Porque Deus prepara a gente de uma maneira, assim, tremenda, né? Exato. Ele vai preparando. São propósitos, foi o que eu falei com vocês. Por isso que eu falo, o chamado é um. O chamado é um. São propósitos que ele vai te preparando, aí você vai exercendo seus chamados, você vai desenvolvendo o seu chamado, mas é o mesmo. Vai desenvolvendo, vai nos jovens, vai no evangelismo, vai liderando o obreiro, louvando, mas o chamado é aquele. Por isso que eu falei isso na outra pergunta, né? Mas aí você entendeu que os propósitos foram aparecendo, você foi aceitando. Pastor Davi, eu costumo falar o seguinte para os pastores. Se você tem chamado, você tem que observar as portas. Eu falo isso para os meus pastores. Abriu uma porta, entra, você tem chamado. Você não tem que escolher, né? Isso aqui não. Não, peraí, abriu uma porta, entra. E o que eu faço agora? Vou meter a pé na outra porta? Não, você vai fazer aquilo e esperar. Quando abrir outra porta, entra também. Porque são propósitos, usando o termo de hoje, né? São propósitos que vão abrindo e você vai entrando. Se você nega, seu chamado fica meio que parado.
porque Deus te abriu uma porta e você achou que não era. Foi o que aconteceu com o Igor, pelo que eu entendi. Só que mesmo a contragosto ele foi, sem entender direito, e Deus foi honrando, até chegar onde ele chegou. E talvez tenha muito mais ainda dentro do chamado que Deus tem para a vida dele, como o irmão também. Não seria mais ou menos isso? Assim, ainda nessa pergunta, pastor? Ainda na mesma pergunta. Assim, quando se tem um desejo pessoal, aquilo ali, sabe, se resume só a ela, para nela, né? Mas quando é um chamado, assim, um propósito de Deus, genuíno, aquilo genuíno vai envolver muitas outras pessoas. Sim. Então, quando você está exercendo um desejo pessoal seu, você, sabe, vai parar ali, vai ficar só naquilo. Você vai passar por uma situaçãozinha e aí você não vai ter força, você não vai ter alegria, paz de verdade. Mas quando você está no propósito divino, de Deus, você vai passar o tempo que for, aperto. vai passar o aperto, mas você vai ter uma certeza. Não tem como ter certeza dentro de você. Só o desejo pessoal, às vezes, envolve até as coisas negativas, né? Ego, exato. enfim. E você não sabe nem explicar tudo. direito, né? Porque as pessoas ficam olhando para você assim, pô, como é que você aceita uma coisa dessa? Como é que você passa por isso aí, mas você não está nem aí? O senhor citou lá o Balaão, né? Sim. O Balaão tinha um desejo pessoal de ir até lá. Sim. Né? Ele recebeu uma proposta, né? Um dinheiro para fazer aquilo. Sim. Então, às vezes, a pessoa, ela tem um desejo pessoal, eu vou ganhar dinheiro com isso. Sim. Vou fazer isso. Não, eu quero, mas ela vai quebrar muita cabeça. Vai. Mas se ela tiver no desejo de Deus, no propósito divino, no chamado divino, ela vai enfrentar o que for. Mas Deus vai estar com ela vai dar certo. Sim ou não? Sem explicação. O chamado é exclusivo para líderes religiosos, sim ou não? Não. Não. Também acho que não. Pulo essa aqui. Como lidar com a pressão de cumprir um chamado? Pastor, eu me lembro de Hebreus 12, versículo 2. Olhando, o 1 e 2, não me recordo agora. Olhando para Jesus, que é o autor... É o versículo 2. O 2. O autor e o consumador da nossa fé. Isso aí Tudo depende da nossa perspectiva, da nossa visão. Se você estiver olhando certo, para a pessoa certa, você vai passar a pressão. Você suporta. É isso, né, pastor? A pressão, né? Trazendo até um pouquinho para a matemática, né? A força sobre a área, né? Então, acho que a gente tem que ir constantemente diante do Senhor para o desejo de Deus lá desde o início da criação, né, com Adão, né? A viração do dia, ele estava lá, eu acho até para aliviar, né, da pressão também. Então, né, a gente tem que estar constantemente. Essa comunhão com ele sempre, né? Senão a pressão é difícil de suportar, né? Olha como é que vocês são privilegiados, hein? O pastor e matemático. Tá pensando que isso aqui é conexão, rapaz. Isso aqui não é para qualquer um, não. Fechando agora, rapidinho. Até que ponto devemos sacrificar nosso bem-estar e felicidade em nome de um propósito? Você consegue falar isso em uma palavra? Até que ponto? Uma palavra, pastor. Agora eu quero ver. Uma frase. Tá, pode ser uma frase. Até o ponto de agradarmos a Deus. Até que ponto... Boa, essa foi boa. Esse cabra é bom. Até que ponto devemos sacrificar nosso bem-estar e felicidade em nome de um propósito? Partindo do princípio que o propósito é de Deus, sempre. Porque eu abrir mão de algo hoje para cumprir o propósito de Deus, certamente, né? Coisas maiores virão. Ele vai suprir, honrar, né? A gente. Vai honrar. Amém. Nós vamos agora ao quadro Opinião. Você acredita... você acredita em uma pessoa... Não entendi bem aqui. Você acredita uma pessoa que acredita em destino? Não. Você é uma pessoa que acredita. Porque colocaram aqui, já entendi. Você é uma pessoa que acredita em destino? É isso. Vamos lá. Sim, com certeza. Tipo assim, cara, é complicado de falar, né? Que tem uns que são a favor, tem outros que não são a favor, tem outros que sabem falar, eu acredito, e outros que falam que não acreditam. Eu acredito, eu confio, sim. Eu acredito, eu acho que o destino depende de cada pessoa e cada um tem seu destino, cada um tem uma certa forma de pensar, uma certa forma de viver. Destino é
ele é elaborado pelo jeito que você vive, pela escolha que você faz da sua vida, ou o que você quer da sua vida, depende de cada pessoa. Acho que depende da forma dela pensar, da forma dela agir, do jeito que ela fala com as pessoas, do jeito que não fala com as pessoas. Depende muito. Sim, claro, óbvio. O destino, ele tem a capacidade de direcionar coisas boas em sua vida e coisas ruins, e tais maneiras que você mesmo faz a escolha e assim é declarado o seu destino. Eu acredito em destino e na coincidência, porque já aconteceu coisas comigo que eu nunca ia imaginar que ia acontecer e aconteceu, entendeu? Duas coisas que foi destino mesmo, porque um exemplo que eu tive, eu perdi R$1.000 num dia, no outro dia eu fiz todo o trajeto que eu tinha feito e eu achei a minha carteira lá com os R$1.000. Eu acredito ou foi o propósito ou foi o destino, algo do tipo, porque não foi algo comum. É como que no outro dia eu dormi pensando naquilo, eu tenho que achar. Eu fiz todo o trajeto e consegui achar. Algo comum não foi. Ou foi destino, é coincidência, algum poder divino, algo do tipo. Graças a Deus. Você viu aí as respostas, né, variadas sobre destino, se essa pessoa acredita ou não. Alguns acreditam, alguns não acreditam, enfim. A gente fica na palavra, que é a melhor coisa que a gente tem para poder nortear a nossa vida. Aliás, é sobre isso que eu quero falar com você agora. Vamos ao X da questão. X da questão de hoje. Qual a necessidade de saber o nosso propósito de vida? Eu entendi que a necessidade é o foco. Se eu não tenho um propósito de vida, como é que eu vou ser uma pessoa focada, né? Eu não vou ter um equilíbrio na minha vida. Falta foco, falta um propósito para a minha vida. Eu tenho que procurar isso primeiro para depois, então, ter um foco e ir atrás do que eu quero. Eu trouxe Provérbio 19:21, que diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Então, amigo e amiga, Deus... se você buscar Deus de fato, Ele vai te mostrar qual é o verdadeiro propósito para a sua vida e você vai ter condição de focar, de ir adiante, de lutar e vencer e conquistar o que você tem para conquistar. Busca Deus, Ele vai lhe dar o conselho correto, Ele vai lhe dar um foco na vida, um propósito e você vai ser uma bênção em nome de Jesus. Essa é o X da questão de hoje, em nome de Jesus. Hoje, no Conexão, eu estive aqui falando de chamado e propósito, e eu estive aqui com meu amigo, pastor Igor Andrade. Pastor Igor, foi um prazer tê-lo aqui com a gente, estamos conectados sempre. Seu endereço, seus horários, para que as pessoas te procurem lá em Copacabana. Pastor Ednilson, alegria minha participar desse programa abençoado, e eu deixo a você, amigo de casa, o meu endereço, ali na Avenida Atlântica, 3806, como também na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 1241, antiga Galeria Lasca. Aos domingos, em especial, eu estou ali às 7, 10, 15 e 18 horas e aguardo por você em nome de Jesus. Graças a Deus. Também estivemos aqui com o Davi, estamos com ele aqui ainda, né? Ele vai se despedir agora de você. O pastor Davi Santos, nosso pastor aqui da Taquara Merck, passou, prazer tremendo estar com o senhor aqui, nosso amigo. E seu endereço e horário em nome de Jesus. Com certeza, pastor Ednilson, que alegria estar aqui. E eu quero fazer o convite a você que nos assiste agora. Eu estou neste endereço aqui na Estrada dos Bandeirantes, número 1000, na Taquara Merck. Aos domingos, eu aguardo por você e toda a sua família, às 8, 10h30, 3 da tarde e às 6 horas da noite. Venha participar, porque Deus tem grandes coisas para você aqui nesse lugar. Deus tem grandes propósitos para você e quem sabe até um chamado para te dar, né? O nosso Deus é tremendo. Eu estou na Rua Coronel Tamarindo, 2030, ali em frente à estação de trem de Bangu. Espero por você, domingo muito especial, 7, 9 e meia, 14 e 18 horas. Tem sido muito especial os nossos domingos. Mas não esqueça de acompanhar o Conexão pelo YouTube, né? O canal Conexão Pastor Ednilson Lima. Você vai achar todos os nossos programas ali. Se esse programa foi bom, você pode então estar assistindo novamente, tá certo? Deus abençoe vocês. Conexão fica por aqui. Até o próximo programa.